Boa tarde, eu sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial, assistente técnico. Hoje terminando mais uma extensa jornada de trabalho dessa semana e trazendo uma situação muito importante assim em avaliações do suposto erro médico, que é quando o paciente que já tem uma, uma dor de cabeça. Normalmente uma enxaqueca se apresenta com uma dor de cabeça nova no cenário de urgência e emergência. Então é uma situação que pode vir a resultar numa ação de suposto erro médico, porque como esse paciente ele já tem um histórico de enxaqueca, muitas vezes, infelizmente, na rapidez do atendimento de urgência e emergência, isso é interpretado apenas como se fosse um sintoma relacionado à doença dele, muitas vezes se esquecendo a possibilidade dele se apresentar com doenças graves, como meningites, hemorragias cerebrais, AVCs. Diante disso, é muito importante seguir uma padronização para diferenciar o que são quadros primários de dor de cabeça, quando não há uma lesão cerebral que justifique os sintomas, de quadros secundários. Então, sintomas que preocupam na avaliação do atendimento de urgência e emergência é quando há uma mudança no padrão da dor de cabeça que o paciente ou o periciado normalmente eles tinham. Então, o periciado normalmente tem dores de cabeça descritas como, no caso de enxaqueca, como latejantes, apenas em um lado da cabeça, com náuseas. E aí ele aparece com uma dor diferente, algumas vezes que relacionada a esforço, que com, com uma perda de visão, é uma dor de cabeça que afeta a cabeça inteira, que ele nunca sentiu antes, que muitas vezes é descrita como de forte intensidade logo no começo dos sintomas. Quando a dor de cabeça ela está associada com febre, ela está associada com sonolência, pode estar associada com déficits neurológicos, que são perdas de força, normalmente apenas em um lado do corpo, com dificuldade de caminhar, com vômitos. Então, é basicamente quando foge do que seria comum para o paciente periciado. E nessas situações é muito importante, pela equipe, pelo profissional médico que está realizando o atendimento, registrar o que seria o padrão comum de dor de cabeça e no que essa dor nova difere de situações que seriam as comuns para o periciado. É muito importante um exame físico detalhado, desde os sinais vitais, a pressão arterial, a temperatura, como que está a força muscular, se há algum déficit, a visão, a avaliação dos nervos cranianos, da marcha, e documentar isso em prontuário, tanto na admissão quanto após o resultado de exames. Em alguns casos, quando se descarta uma doença neurológica em si, antes da alta, para comprovar em que condições o periciado naquele momento se apresentava. Então, é uma situação que exige muita atenção, porque não é porque a pessoa ela tem já um diagnóstico de enxaqueca, de cefaleia tensional, que ela estaria, entre aspas, imunizada para situações mais graves como AVCs, hemorragias cerebrais e meningites. Então é muito importante uma avaliação muito detalhada, muito atenta ao que o periciado está referindo naquele momento, que ele percebe que seria o diferente do habitual dele. Em algumas situações, inclusive com indicação de tomografia, justamente para se descartar essas situações e avaliação especializada.